ontem o FD recebeu a visita do nosso comentarista das sextas-feiras, o Dr. Chagas Pérez, e o FD ontem tratou da posse. Nós tivemos a eleição da mesa diretora, os trabalhos são dirigidos pelo vereador mais bem votado, que foi o Zeca Rufino, e no final o Zeca acabou reeleito. E depois da eleição do Zeca, a mesa diretora, no comando dele, empossa o prefeito e o vice-prefeito, no caso agora uma vice-prefeita. Então nós tivemos no dia 1º, abrindo o ano de 2017, este acontecimento político que vai gerar comentários, debates, durante os 4 anos da segunda administração do Rufino, comandada pelo prefeito Sérgio Rufino. E um fato chamou a atenção das mídias sociais, dos grupos de WhatsApp, que foi dos 6 vereadores de situação, 4 vereadores votaram com a chapa única, com o Zeca Rufino. E ontem houve essa discussão aqui, houve esse debate, e hoje a gente recebe com prazer o vereador Ivo Souza de Oliveira, destacado vereador, já passou por aquela casa. Interessante fato da época do Ivo, se eu não estou enganado, ele foi votado por unanimidade dos vereadores presentes. E mesmo assim, aqueles vereadores de oposição ao nosso grupo, à época, votando por unanimidade no Ivo, mesmo assim prosseguiram seus trabalhos fazendo oposição. E nós estamos recebendo aqui o vereador Ivo Souza de Oliveira. Seja bem-vindo, vereador. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio. Boa tarde, meu amigo Adivani. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Regional. Essa rádio que tem realmente uma audiência enorme e que cobre todo o nosso município de Ipu. E eu estou aqui, o Hélio, depois de toda essa polêmica que houve na Câmara, eu me senti na obrigação de vir aqui e fazer alguns esclarecimentos à população, aos meus eleitores, o que realmente de fato aconteceu domingo na eleição da mesa diretora na Câmara Municipal de Vereadores. Bom, e por que você, vamos tratar de você, vereador, votou com o Zeca Rufino? É muito boa a sua pergunta, Hélio. Na realidade, Hélio, nós não sabíamos até a hora da eleição quem seria o candidato do prefeito, já que nós, vereadores da oposição, nós não chegamos ao entendimento, até porque não houve nenhum tipo de entendimento com relação a algum provável candidato, mesmo na derrota. Significa, vereador, que teve muita dificuldade a oposição em construir uma chapa. Aliás, não é que teve dificuldade, não houve reunião para nem sequer conversar sobre isso. Houve só uma reunião lá na casa do Sávio Pontes, se eu não me engano, terça-feira, em que estavam quase todos os vereadores, me parece só o Adriano Melo e o Eduardo não estavam presentes, mas outras lideranças estavam lá presentes. Dos 6 vereadores eleitos, 4 estavam lá. 4 estavam presentes, o Eduardo e o Adriano não estavam presentes. Mas tinha outras pessoas lá, estava a Efigênia, estava o Leandro Bezerra, outras pessoas, e foi a única reunião em que se tratou desse assunto com relação à Câmara. Antes disso, não houve nenhum entendimento, até mesmo com os próprios vereadores, sobre qual seria o posicionamento de cada vereador. Então, o que me levou a votar no Zeca? Estou falando por mim, Hélio. A minha intenção, às vezes eu comentava para algum colega, se alguém me pedir o voto, eu voto. Pode ser qualquer um. Pode ser o Monga, pode ser o Elisafran, pode ser a Arlete, pode ser o Zeca. Se alguém me pedir, eu voto. Se ninguém me pedir, eu vou me abster de votar. E assim passou. Depois dessa reunião que houve na casa do Sávio, não houve... Você tinha o seguinte pensamento. Se alguém me pedir o voto, se meu grupo não tiver... se alguém me pedir o voto, eu voto. Pedir, eu vou votar. Se ninguém me pedir, eu vou me abster. Porque a outra opção era se abster. Porque lógico. Não podia nem ser contra, porque não tinha voto contra. Eu também não ia dar meu voto sem ninguém me pedir. Você está entendendo? Já que o nosso grupo não tinha candidato, o meu pensamento era esse. Sexta-feira de manhã, eu encontrei o Elisafran ali na rua. E eu perguntei, Elisafran, como é que tá as coisas? Ele, rapaz, aí ninguém sabe quem ainda não. Aí ele perguntou, e aí, qual é a posição de vocês? Rapaz, Elisafran, é o seguinte, se alguém me pedir o voto,
nós não temos candidato. Se alguém me pedir o voto, eu voto. Se ninguém me pedir, eu vou me abster. Aí ele falou assim, pois vota em mim. Digo, tudo bem. Se você for o candidato, e já tem meu voto. Passou. E aí o tempo passou e nós, então, vereadores, não tínhamos nenhuma reunião, e até entre nós, vereadores, existia diálogo sobre a situação lá na Câmara. Então aconteceu o dia da sessão, nós chegamos na Câmara por volta de 2 horas da tarde, não sabíamos então quem era o candidato, se era Arlete ou era o Zeca. Eu particularmente, alguém comentava que era o Zeca, mas eu particularmente ainda acreditava que seria a Arlete. Quando o Zeca passou rapidamente assim e disse que era o candidato e pediu o voto. Eu digo, tudo bem, eu voto. Eu voto. E de fato votei. Mas quero dizer, Hélio, que o meu voto, como o voto também dos colegas, não trouxe nenhum prejuízo para o nosso grupo político. Porque o Zeca não dependia do meu voto, do voto do Eduardo, do Adriano e do Wilton, para ganhar a Câmara. Porque eles lá já tinham os 7 votos definidos para votar no Zeca. Então, o meu voto não fez nenhuma diferença na eleição do Zeca Rufino. E mesmo assim causou toda essa polêmica. E eu quero aqui desde já, humildemente, pedir desculpas a todos os meus eleitores, por esse constrangimento que por essa minha posição foi criado, por essa chateação, e dizer que votei sem nenhuma pretensão, e com a consciência de que meu voto não traria nenhum prejuízo para o nosso grupo político, e não trouxe, porque nós não tínhamos candidato. Então, politicamente, talvez possa dizer que o único prejuízo foi pelo fato de alguns eleitores meus não ter aceito essa minha posição política. Por que a gente não constituiu uma chapa? Por que não chegou o grupo de oposição, não chegou ao consenso de ter um representante, mesmo disputando 6 contra 7, poderia ter uma desavença, um desentendimento no grupo de situação, e daí o grupo de oposição sairia vencedor. Por que não tivemos? Porque o nosso grupo não tem comando, nosso grupo não tem liderança. A única reunião que houve foi essa na Casa do Sávio, e que ainda... Sem 2 votos. E ainda tentaram fazer, achando que ia ter uma conversa com algum vereador, que eu não quero citar o nome, mas que não foi em frente. E na reunião na Casa do Sávio, em determinado momento, houve algum questionamento se a oposição não lançasse candidato, qual seria o melhor candidato da situação para a oposição. E todos foram unânimes em afirmar, ouvi de muitas pessoas lá dizer que o melhor nome seria o do Zeca. Mas não é por essa posição do grupo que estava lá reunido que eu tomei a minha posição. Como eu te disse anteriormente, Hélio, a minha posição eu tinha sempre. Quem me pediu o voto, tem meu voto. Se ninguém me pedir, eu vou me abster. Porque era um candidato único. E eu acho que a posição de um vereador em votar numa chapa única, num candidato, isso não traz para o grupo nenhuma indefinição política. Eu tenho a minha posição firme e forte, eu sou da oposição, sou bancada da oposição. E digo isso também, não tem nenhuma procuração dos meus colegas. Nós continuaremos sendo vereadores de oposição. Nós estaremos à frente da oposição do IPU, num barco que infelizmente não tem comando. Nós estamos à deriva em alto mar, não tem ninguém que segura as rédeas do nosso barco. Com todos os seus problemas, ainda existe uma pessoa no IPU que muitas vezes, quando a gente procura para resolver um problema e que se interessa, chama-se Sávio Pontes, com todos os seus problemas. Mas é ele ainda que chega, que está aqui presente, que bota a mão e que tenta puxar uma conversa. Então, Hélio, não houve diálogo, fora isso, não houve nenhum diálogo com os vereadores. Passou de terça-feira em diante, eu não tinha contato com o Adriano, eu não tinha contato com o Wilton Belém, eu pouco tinha contato com o Eduardo, não houve contato com ninguém, foram todo mundo para a sessão e votação, cada um com a sua posição, sem ninguém saber qual era a posição de cada um. Eu estou dizendo isso baseado na minha posição política. Você me contava ontem aqui, embaixo da rádio, assim que terminou o FD, para a Lúcia, para mim e o Francisco José, que existia até a possibilidade de apenas ter 3 vereadores nesta sessão, Ivo, Adriano e Eduardo. E você chamou a atenção. Não, era eu, o Nonato Filho e o Adriano. E eu disse, olha pessoal, eu vou para a sessão,
porque é um direito meu de eu tomar minha posse. Eu fui eleito, é um direito meu de eu tomar posse, então eu jamais vou deixar de ir uma sessão da Câmara por uma questão de uma votação da Câmara. Então, Hélio, com relação à questão da Câmara, a atitude dos vereadores de ter votado no Zeca, isso não trouxe, não vai trazer não trouxe nenhum prejuízo para o grupo político. Nós não tínhamos candidato. Eu sei que nós vivemos numa cidade onde as pessoas realmente são muito acirradas na questão política. Eu entendo perfeitamente isso. Eu realmente confesso porque eu já passei por isso, como você falou. Eu fui eleito por unanimidade de todos os vereadores da situação em oposição, e nem por isso os vereadores da época da situação, que era da Corrinha, ficaram do nosso lado. Foram vereadores que continuaram na bancada deles. Foi interessante porque aí eles mostraram unidade, né? Unidade, é verdade. Eu comentei num grupo aí de oposição que me colocaram, de WhatsApp, eu disse, seria interessante que os vereadores, ou os 6 votassem no candidato que vai ser lançado da situação, ou então os 6 se abstenham, porque aí mostra unidade, com né? Com certeza. Inclusive, Hélio, isso seria uma maneira de tentar conversar para ir nesse rumo, mas não houve conversa. Até individualmente com os colegas a gente pouco conversava sobre isso. E terminou e você sabe que eu com relação ao Zeca como presidente, eu tenho sérias divergências ao posicionamento do Zeca como presidente daquela casa. Eu sempre deixei isso bem claro. E depois que ele foi lá agradecer o voto, eu disse, Zeca, o meu voto não, independente do meu voto, você era o presidente da casa. O meu voto pouco somou na tua eleição, que você já tinha a eleição segura pelos seus 7 votos. Mas como eu votei, me dá o direito até de te cobrar uma postura melhor com relação a teus colegas na Câmara Municipal, porque eu não concordo da maneira, do tratamento que a gente tem por parte do presidente em certos momentos. Né? Então eu não concordo plenamente. Eu acho que o Zeca foi muito bitolado nesses 4 anos de campanha. Ele não foi um presidente atuante na questão extra-Câmara de mostrar à sociedade ipuense um trabalho desenvolvido, homenageando pessoas importantes da nossa cidade, coisa que é comum em câmaras que nós não tivemos, né, Hélio? Nós não tivemos nenhum trabalho de reciclagem de vereadores, participando de encontros, né? Foi totalmente esquecido. E eu disse isso para ele. Então, a minha posição política foi meramente essa. E eu aqui quero lamentar profundamente as palavras do meu amigo Chagas Pérez, que se diz ser meu amigo e que fez algumas insinuações maldosas, mentirosas, injuriosas, deixando entender para as pessoas que houve algum tipo de aliciamento. Então dizer para você, Chaga, que eu lamento profundamente, você que é meu amigo, tenho você como meu amigo, não tenho você como meu inimigo, que em nenhum momento, nenhum de nós fomos procurados por ninguém, até porque, Hélio, o prefeito ia procurar quem, se ele já tinha os votos suficientes para eleger o seu presidente? Então isso foi uma questão meramente individual, de cada um tomar a sua posição. Tá entendendo? E o próprio Nonato Filho chegou a me dizer, se eu for, mas eu vou votar. Só que na hora depois ele não votou, se absteve do voto. Então essa é a pura realidade, Hélio, do que aconteceu. O que eu estou te contando aqui os fatos reais que aconteceram naquela casa. O meu voto que eu dei um voto simplesmente por votar, sem nenhuma pretensão. E volto a repetir, peço desculpas aos meus eleitores por o constrangimento, por os maus momentos que passaram, e dizer que o nosso trabalho, que essas pessoas têm que focar no nosso trabalho, é daqui para frente, na oposição do IPU, que hoje, queira ou que não queira, esses 6 vereadores é quem vão comandar a política do IPU. Eles é quem vão representar o povo do IPU, que foram eleitos legitimamente para fazer isso. Então, eu queria fazer aqui umas colocações. A primeira é parabenizar você pela atitude de vir aqui depois de um dia de muita polêmica, né, de muita discussão dentro do grupo, em que a maioria não entendeu o posicionamento de vocês. E você explicando aqui para a população, para a sociedade, especialmente para o grupo que faz oposição ao Sérgio Rufino, você está dizendo uma coisa muito importante e muito interessante de refletir. Você disse que os vereadores se reuniram uma vez e lá tentaram contato com o vereador de situação,
você não relatou o nome, não. Por isso eu vou preservar. Eu sei, mas como você disse, não disse o nome, eu vou preservar. E esse não foi adiante a negociação. Eu sei até que o vereador de situação disse o seguinte: que garantia eu tenho de rachar, de brigar com o meu prefeito e receber os 6 votos de vocês? Então não teve essa garantia e por isso a negociação não adiantou. Você relata também que os vereadores não tinham tido um encontro. Os 6 vereadores, não apareceu uma liderança entre vocês 6, que se reunisse os 6 e dissesse: olha, o nosso posicionamento tem que ser esse. Se for o fulano de tal, a gente vai votar nele. Se for o cicrano, a gente vai se abster. Se for o beltrano, a gente não vai para a sessão. Não teve nenhum momento esse encontro. E você diz uma coisa interessante aí, a questão da liderança. Eu não entendo, sinceramente, até o presente momento, porque o Sávio Pontes não bota a cara na rua e diz: eu sou a liderança do grupo de oposição. Ou então outro aparece, porque o Ipu inteiro sabe que por trás de todas as articulações o Sávio está. Foi assim na campanha do Diego, né? E o Sávio estava articulando por trás. E o Ipu inteiro, a gente sabe que acontece isso. Por que não ele se expor logo? Parecer, eu sou a liderança, e o grupo assumir isso ou não assumir. Não? Na verdade, Hélio, o que eu sinto do Sávio é que o Sávio ele está esperando que alguém tome essa iniciativa, que apareça alguém que realmente tome de fato essa iniciativa de comandar os destinos políticos do Ipu. Mas enquanto não aparece alguém, pelo menos o Sávio ainda é o único que a gente, nos momentos difíceis, a gente procura, e ele sempre procura estreitar os contatos com a gente, a amizade com a gente. Então, o Diego foi o nosso candidato, mas simplesmente depois da eleição ele sumiu, desapareceu, que era de fato o candidato, mesmo derrotado, a liderança política que tirou 11 mil votos, que era para dar prosseguimento à oposição na cidade de Ipu, que não é à toa, foram 11.098 votos, né? Muito voto. Então, normalmente seria o Diego quem era para dar continuidade a esse grupo. No meu entendimento, o que é que eu acho? É que o Sávio, ele está esperando que alguém tome essa iniciativa. Mas enquanto alguém não toma, ele é o único que ainda aparece por aqui e liga pra gente, dá uma satisfação, em qualquer situação, ele está presente aí. Então, no meu pensamento, essa dificuldade de aparecer uma liderança forte no município de Ipu, eu acho que isso é que também faz com que o Sávio permaneça ainda, que é coisa sua, ele independente de política, ele é uma pessoa muito amigo da gente, pessoa muito sincera, e eu tenho uma enorme amizade pelo Sávio e quero preservar essa amizade para sempre. Bom, eu quero mais uma vez aqui agradecer a sua presença, inclusive eu tinha notado para contar, relatar a sua história e deixar o microfone aí para o Eduardo, para o Adriano e para o Wilton Belém, se assim desejar, participar conosco aqui, dando a sua justificativa, já que você fala, quando você fala em meu nome, né? Você fala, lógico. Meu nome, eu vim aqui falar por mim. Não tenho procuração dos outros, mas tenho certeza que a mesma situação que os outros passaram é idêntica à minha. Não tenho procuração, mas eu estou falando por mim. Por mim. Bom, não houve reunião para a decisão de uma posição com relação à presidência da Casa, da Câmara Municipal. Vai haver, ou já houve, uma reunião, um encontro para definir que vocês são oposição ao prefeito Sérgio Firmo? Ô Hélio, reunião não, porque eu acabei de dizer que hoje quem representa a oposição, hoje de fato no Ipu, são 6 vereadores. E eu tenho certeza absoluta que esses 6 vereadores vão continuar juntos, unidos. E eu acho que aí é que a nossa população, os nossos eleitores têm que cobrar dos vereadores, a partir do dia 1º de janeiro, o posicionamento de cada um na Câmara de Vereadores. Nós continuamos, Hélio, fazendo o nosso trabalho. A eleição passou, mas o nosso trabalho continua resolvendo o problema de muita gente, as pessoas nos procurando, e a gente atendendo com o maior prazer do mundo. Nós não temos a quem se apegar, não temos uma liderança, nós não temos prefeitura, mas continuamos no dia a dia, trabalhando com o povo, atendendo o povo, e eu tenho o maior prazer do mundo
como vereador, de atender as pessoas, de atender bem, às vezes me sacrifico, mas eu faço isso com o maior prazer do mundo, principalmente as pessoas do sertão, que são 70% do meu eleitorado, e são pessoas que eu tenho um carinho enorme por elas, e vou continuar firme e forte, trabalhando por eles. E eu tenho certeza absoluta que a população do Ipu tem que dar uma credibilidade aos vereadores de oposição. Não é por um fato isolado, nós não prejudicamos o grupo político. Agora, se a oposição tivesse um candidato e nós tivéssemos votado no candidato à situação, aí sim caberia à população cobrar veementemente dos vereadores uma posição, mas não houve, foi um candidato só. Isso é normal em qualquer legislatura, em qualquer Câmara, acontecer isso de um candidato só, ter a unanimidade dos votos, de todos os votos, de situação e oposição, mas isso não tira o mérito da oposição de continuar firme e forte fazendo oposição na cidade de Ipu. Vou registrar e eu aqui, quero aproveitar o momento, o Hilton Belém está aqui, mas eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer. Janete Souza, estou com você, meu vereador. Eusélio Soares, assistindo ao vivo, abraço ao Ivo Souza. Hélio, manda um alô, Goiás. Robério, valeu Robério aí em Goiás. A Janaína Mororó, meu programa preferido. Muito obrigado, vocês estão aí curtindo ao vivo aqui no Facebook. É verdade, vereador Ivo Souza, que houve pelo menos um consenso entre vocês e que não votaria na vereadora Arlete, ou não? Não. De forma nenhuma. A única coisa que eu lhe falei foi que dentro de uma enquete feita lá nessa reunião, que numa hipótese de não ter candidato da oposição, o nome, qual seria o melhor candidato da situação para a oposição? E todos, por unanimidade, disseram que era o Zeca Rufino. Você está entendendo? Disseram que era o Zeca Rufino. Se nós não tivéssemos candidato. Você está entendendo? Estou entendendo. Então fique à vontade, você ia fazer aí eu sei que você ia desejar feliz ano novo. Com certeza. Ia fechar o programa para a gente conversar com o vereador Hilton Belém, que está no microfone do FD. Para os meus eleitores, pedir desculpa, eu realmente achei que isso era um fato isolado, que não ia trazer tanta repercussão, mas são pessoas que confiaram o voto em mim, e cabe a mim também me desculpar publicamente e dizer que esse fato isolado em nenhum momento vai tirar do vereador Ivo Souza o seu rumo, o seu caminho. Isso aí pode ter certeza disso. Vou continuar firme e forte na minha trilha, no meu trabalho politicamente aqui no Ipu. Quero aproveitar e desejar para todos os ipuenses, para todos os meus eleitores, para os meus amigos que me desejaram com certeza um feliz ano novo. Eu estou sem celular, meu celular deu um problema, eu não tive acesso a nenhuma dessas pessoas. Quero aqui desejar a todos um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muitas felicidades, e que o vereador Ivo Souza continua firme e forte, junto com seus eleitores, com a sua base política e com seus amigos. Ok, Hélio? Muito obrigado. Eu lembrei agora de fazer a pergunta, porque o formador de opinião, o Elias Guilherme, um jovem, disse que se sentiu decepcionado, se sentiu traído por você. Então essa palavra dele motivou você a vir aqui também? Hélio, lógico, ele é meu primo, eu não quero me confrontar, mas eu entendo perfeitamente a posição do Elias Guilherme. Ele é um crítico, é um jovem, entendo perfeitamente a sua posição. Agora, traição, meu primo, eu poderia aceitar da sua parte, com todo respeito, se por acaso, ao longo desse tempo, eu tivesse virado as costas para o povo do São Bento e daquelas comunidades vizinhas. Traição, se por acaso, nos momentos mais difíceis daquela comunidade, eu não estivesse presente, lado a lado, na hora do sofrimento, do aperto daquela comunidade. Talvez seja uma das comunidades que eu tenho me envolvido mais, Hélio, tenho trabalhado mais para levar algum benefício para aquela população. Se você acha que isso é uma traição, que da minha parte foi um erro, eu já pedi minhas desculpas publicamente, e vai também para você também, né? Eu acabei de dizer que o fato de eu ter dado esse voto, eu jamais poderia imaginar que isso fosse gerar toda essa polêmica toda, mas quero dizer para você, Elias, que respeito a sua posição. Lhe garanto que traição não é. A gente tem divergência de opinião e que continuarei firme e forte, trabalhando junto com meus amigos daquela comunidade do São Bento e toda a região vizinha. O Genês está aplaudindo aqui, dizendo que você está de parabéns pelos esclarecimentos dados aqui do FD. Obrigado, Genês. Obrigado a todos os meus colegas vereadores. Um abraço, vereador Ivo Souza, obrigado pela sua presença.